E tanto que você não deve aceitar, porque a primeira coisa que eu li para você aqui na Bíblia, no livro de Jó, é que aquilo que a gente teme nos sobrevém. Quer dizer, se eu tenho medo de ficar doente, as chances de eu ficar doente é muito grande. Se eu tenho medo do meu casamento acabar, as chances são grandes. Se eu tenho medo de sofrer acidente, também as chances são grandes. Então o medo, ele é como um imã que puxa o mal para a nossa vida. Por exemplo, existem pessoas que ela tem um medo anormal. Existe o medo normal, que não é de Deus também. Existe o medo normal, mas existem pessoas que têm um medo anormal. Aquela pessoa que passa a ter medo de sair de casa, passa a ter medo de abrir uma porta. Isso já é o quê? É sintoma de possessão maligna. É o sintoma de possessão. A pessoa se tranca, tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo de tudo. Isso já é um sintoma que a pessoa está possessa por um espírito maligno que está ali trabalhando 24 horas com o medo. Uma outra coisa também que você tem que tomar muito cuidado é com o quê? Com o pressentimento. Existem pessoas que elas falam assim: quando eu tenho um pressentimento, acontece. Mas sempre o pressentimento é o quê? O pressentimento é de algo ruim. E a pessoa que tem esse tipo de coisa, ela acha que isso é um dom, que isso é bom, mas isso é maligno. Por exemplo, você vai sair de casa de manhã, aí vem aquele pressentimento: hoje vai acontecer algo ruim comigo, hoje vai acontecer algo ruim com fulano. Isso é diabólico. Isso, o que acontece? Quando o mal, ele quer agir, então ele tem que fazer você sentir medo, ele tem que fazer você acreditar que algo ruim vai acontecer. Então esse mal, ele vem até a pessoa e faz você lembrar do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua vida, faz lembrar disso e faz você ter uma sensação de medo, que algo vai acontecer de ruim. Aí o que acontece? Quando você aceita esse pressentimento, então esse mal, ele tem força para fazer acontecer e acaba acontecendo mesmo. Então quando você tiver um pressentimento, quando vier aquele sentimento: vai acontecer algo ruim, e vai acontecer isso, não, expulsa isso de dentro de você. O medo é um sentimento maligno, é um sentimento, mas é um sentimento que vem de fora. Então você pode o quê? Aceitar o medo, ou você pode o quê? Rejeitar o medo. Se o medo bater na porta do seu coração, você pode falar: não, aqui você não vai entrar não, porque Deus está comigo. A pessoa, quando ela tem muito medo, ela tem medo disso, ela tem medo daquilo, sabe o que isso quer dizer? É que a pessoa está vazia de Deus. Ela está vazia. E quando a gente está vazio, qualquer coisa de ruim entra em nossa vida. Então, o que nós aprendemos? Que o medo é uma armadilha espiritual. Tem gente, por exemplo, que ela pensa assim: a minha mãe morreu de câncer, eu também vou morrer. Olha só, ela começa a ter medo disso. Tem gente que sente uma dorzinha na perna, já começa a ter medo que vai ser algo grave. Então, isso é diabólico. O medo é uma armadilha espiritual, é uma arma do mal para destruir você. A Bíblia diz que nós não temos que ter medo. O medo é tão diabólico que na Bíblia está escrito 366 vezes, está escrito assim: não temas. Deus deixou escrito na Bíblia 366 vezes: não temas, não temas. Quer dizer, não é para você ter medo. Deus, quando ele vinha até os homens de Deus no passado, a primeira coisa que ele falava é isso: não temas. Deus falou não temas para Abraão, Deus falou não temas para Moisés, Deus falou não temas para Josué e para tantos outros. Deus falou não temas. Por quê? Porque o temor, o medo atrapalha. O medo é uma coisa tão diabólica que na Bíblia diz, lá no Velho Testamento, na Bíblia, que quando o povo de Israel estava saindo para ir para a guerra, então Deus chamou Moisés e falou assim: olha, Moisés, não deixa o medroso ir junto. Não deixa o medroso ir. Veja quem é medroso e manda voltar para casa. Por quê? Porque o medroso, ele vai contaminar os outros. Então, para ir na guerra, era melhor ir com pouca gente
mais gente sem medo do que com muita gente com medo. Então o medroso também, o medo e o medroso contamina outras pessoas. A Bíblia diz também lá no livro de Juiz, no capítulo 6, que Deus chamou Gideão porque ele era valente, quer dizer, ele dominava o medo, ele não deixava o medo dominar ele. E Deus falou assim, ó, você toca a trombeta para o povo ir para a guerra. Quando Gideão tocou a trombeta, veio mais ou menos uns 30 mil para ir para a guerra. Aí Deus falou para Gideão, Gideão, é muita gente, é muito homem aí, e vai dar problema. Então avisa para eles assim, aquele que for tímido e medroso, volte para casa. Volte para casa. Volte porque a guerra vai ser ferrenha, muita gente vai morrer, então volte para casa. Aí quando Gideão falou isso, que a coisa ia ser feia, que mesmo Deus estando com eles, não ia ser fácil, e falou assim, olha, Deus falou que quem tiver medo, volte para casa. Tinha 30 mil, sabe quanto que voltou? Voltou 20 mil. 20 mil mais ou menos, 20 mil e 21 mil, parece que voltou 21 mil homens. Voltaram, só sobraram 9 mil. Então quer dizer, estavam todos lá, mas estavam com medo. E quem tem medo não consegue nada. Tem um ditado que diz que aquele que tem medo de perder, esse nunca vai ganhar nada na vida. Pessoa que tem medo disso, medo daquilo, medo de arriscar, medo de ir ali, medo de tomar atitude. Não, ela tem medo, essa pessoa nunca vai conseguir nada na vida. Então, você deve aprender. Se você ainda não sabe, então você aprende agora. O medo não é de Deus. Como é que você tem que agir? Na fé. A fé é contrária ao medo. A fé é coragem. A fé é fazer você ir para frente. A fé é você tomar atitude. Se você é uma pessoa que já entregou a sua vida nas mãos de Deus, você já se batizou nas águas, já entregou o seu coração para o Senhor Jesus, então você não tem que ter medo de macumba, medo de bruxaria, medo de olho gordo, medo do diabo, medo de nada. Você não tem que ter medo de nada, porque você já entregou a sua vida nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo lhe disse assim, tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, o medo sumiu, agora eu posso tudo, Deus é comigo e eu vou vencer. Esse é o pensamento que você tem no seu coração. Agora, se você é uma pessoa que tem um medo fora do normal, um medo muito grande, ou você conhece alguém assim, um familiar, um amigo, uma amiga, que tem um medo fora do normal, então você ou essa pessoa precisa de libertação, de uma oração, de fazer uma campanha na nossa igreja, uma corrente na nossa igreja de libertação. Você deve nos procurar e falar, olha pastor, eu tenho esse problema de medo, meu filho tem esse problema, minha filha tem esse problema, minha amiga está com esse problema. E nós, que temos o Espírito de Deus conosco, nós vamos ajudar você, e você, esse medo, esse mal que está aí causando medo, ele vai sair da sua vida. Então, não temas. Essa é a mensagem de você. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Não deixe o medo aí morar dentro de você. Quando ele vier, não aceite o medo. Não tenha medo de perder o emprego. Não tenha medo também de... às vezes você tem pessoa que o medo dela é não conseguir a vitória. Eu não vou conseguir a minha bênção. Eu não vou conseguir a minha vitória. Eu não vou conseguir a resposta que eu quero. Não tenha medo disso. Não deixe esse pensamento negativo que é o medo tomar conta de você. Você vai conseguir sim. Você vai batalhar, você vai lutar. Deus vai ser com você. Você vai ser forte, você vai ser corajoso, corajosa. E Deus será com você e você vai vencer e vai conseguir a sua bênção. Então, essa é a mensagem, esse é o recado de você para hoje. Para você, a partir de hoje, tirar o medo, colocar coragem, ir em frente, e Deus é com você.